O Viver Bem agora recebe em nosso estúdio o Dr. Reinaldo Tavares, que é cirurgião vascular, e vai tratar de um tema comum entre as mulheres, as varizes. Elas provocam dores, inchaços, incômodos, até mesmo alguns prejuízos estéticos e podem levar à cirurgia. Doutor, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao Viver Bem, é um prazer para nós tê-lo aqui conosco. Nós queremos saber sobre as varizes, os vasinhos. Existe sempre essa dúvida, as pessoas confundem o que é uma coisa ou outra. Explica melhor para a gente. Bom, o prazer é todo meu estar aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas de vocês. Na verdade, os vasinhos é um termo que a gente não utiliza como termo técnico, mas um termo de leigo. Geralmente ele se refere a vasinhos como sendo aquelas varizes bem pequenininhas, que são as teleangiectasias, né? Então, aquilo, ele não vai causar nenhum transtorno muito grave no paciente, mas esteticamente, para a mulher principalmente, ela atrapalha bastante, né? Então, as mulheres vêm no consultório exatamente por isso. Doutor, eu estou com vasinhos aqui, eu quero resolver isso aqui porque eu acho muito feio, né? E então, existem várias técnicas hoje para conseguir ajudar a paciente a resolver esse problema. Doutor, e quais são as causas? A gente pode, por exemplo, dizer que de repente seria hereditário, mas agravar o caso das varizes seria usar uma calça muito justa, o salto alto. Explica pra gente melhor essa história. Existem muitos estigmas, né? As próprias pessoas, elas acabam criando alguns problemas aí que na verdade não tem fundamento científico, né? O que agrava as varizes? Primeiro que a etiologia da varizes é hereditariedade, principal causa, né? Então, a incidência maior é justamente no sexo feminino, né? Isso quer dizer que o homem também não tem também, mas com uma incidência menor. E o que realmente agrava as varizes na mulher é o fato de ficar muitas horas em pé e sem atividade, parado, ou sentado, sem atividade. Porque o que realmente diminui a pressão nos vasos sanguíneos é nós nos movimentarmos, caminharmos. Por quê? Porque a musculatura, ela funciona como se fosse uma bomba, né? Um coração da perna. Quando a gente caminha, esses músculos massageiam as veias e isso faz com que o sangue haja o retorno venoso até o coração. Então diminui a pressão nos vasos sanguíneos, né? Com atividade física. E isso diminui a chance de aparecer varizes. Então quer dizer que a gente pode usar a calça um pouco mais justa, principalmente as mulheres, e o salto alto sim, porém precisamos fazer exercícios físicos, né? Exatamente. Doutor, e os tratamentos? Como que a gente pode amenizar esse aparecimento das varizes, enfim, até mesmo prevenir? Então, existem hoje, com a tecnologia, lógico, a gente tem uma gama de formas diferentes para tratar cada tipo de vaso, né? Existe uma classificação das varizes, que vai de grau 1 até grau 6, dependendo da gravidade, do calibre, da apresentação dessas varizes, né? Então, grau 1, 2, a gente trata geralmente com escleroterapia, ou seja, que é uma técnica que pode ser feita de várias formas, tanto com injeções de medicamentos, substâncias que vão esclerosar a veia e assim ela desaparece. E assim como também podemos utilizar o laser. O laser é uma forma, né, de uma luz pulsada que pode cauterizar esse vasinho. Então, depende muito do grau e do tipo de varizes que a gente vai tratar. Isso deve ser avaliado por um especialista. Doutor, e a última pergunta? As pessoas que têm uma incidência maior de varizes, ela acaba tendo mais dores nas pernas, por exemplo? As varizes de grau 3 para cima, até grau 6, elas ocasionam um desconforto importante nas pessoas, porque aumenta muito o diâmetro da veia, e isso estende muito o vaso sanguíneo e aumenta a pressão intravascular, né? Quando as pessoas ficam muito tempo em pé, devido à gravidade, à lei da gravidade, o sangue tende a ficar, né, tende a ter uma dificuldade do retorno, e isso faz com que aumente a pressão intravenosa, né, agravando a insuficiência venosa. Isso causa dor, né, inchaço nas pernas e também uma coloração diferenciada nas pernas,
manchas acastanhadas, aquelas manchas escuras nas pernas, que se evoluir o grau de insuficiência venosa pode ocasionar uma úlcera, né? Uma ferida na pele. E a pele vai começando a ficar sofrida, infecções subsequentes podem aparecer, e aí fica um caso, uma varize de grau 5, grau 4, que o tratamento já fica muito mais difícil. Sobre o tratamento, a última pergunta agora sim, doutor. Esse tratamento das varizes é um tratamento prolongado ou a gente pode fazer em pequenas sessões e esse problema está resolvido? Eu sempre digo às minhas pacientes que varizes não existe a cura definitiva. Por quê? Porque o problema está na formação, na formação do colágeno, né? Então é um problema com tem pacientes que têm mais tendência a ter estrias, né? Celulites. Então a varizes também acontece a mesma coisa, uma deficiência da produção do próprio organismo, da síntese de colágeno, que faz com que esses vasos sanguíneos eles fiquem com a sua estrutura, né, a estrutura dessa parede, esse vaso sanguíneo defeituosa, e isso acontece ao longo do tempo, ela vai enfraquecendo e vai se dilatando. Então o que a gente faz? A gente trata os vasos que já estão dilatados, mas a gente não consegue tratar lá a falta da síntese de colágeno. Isso ainda a gente não conseguiu. Então a gente vai tratar os vasos que já estão dilatados. Então não existe uma cura definitiva, existe um controle. Então o paciente que tem tendência a ter varizes, ele deve procurar anualmente o seu angiologista, o cirurgião vascular, para poder fazer esse controle. Muito obrigada, doutor. Nada, disponha.